Você sabe ensinar acerca de Deus Pai e o que a Bíblia nos ensina sobre o nosso Deus? Se você não conhece, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 2 dos adultos, que tem por tema o Deus Pai. Nós vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre o Deus Pai, a sua identidade. Em seguida veremos que Deus, para nós, ele se revela por meio de Jesus Cristo. Será quase que impossível você ter uma experiência nítida com o Deus Pai pessoalmente. E eu vou explicar o porquê. O próprio povo no Antigo Testamento disse: Moisés, fale tu conosco, porque nós iremos morrer. Eu vou explicar aqui. Deus é uma força, um poder muito imenso. E pessoalmente aparecer para as pessoas, quase que impossível. Mas ele sabe que as pessoas têm esse desejo de conhecê-lo. Então, eu preparei um slide aqui e você vai gostar. Eu até quero avisar aqui que os irmãos, hoje esta aula, eu vou dar a aula mostrando os slides na tela, para você ver o quanto esses slides ajudam a aprender melhor e ensinar melhor também. Então você vai entender que Deus se revela por meio de Cristo. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você conhecerá a Deus. E vamos aprender também sobre os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Veremos também algo sobre os nomes de Deus. Lembrando que eu vou dar uma aula extra, tá, para os membros do canal. Pastor Rodrigo, como assim membro do canal? Nós temos aqui, se você quiser ser membro do canal, tem uma taxinha pequena, porque o próprio sistema ele não oferece de outra forma. Então, para receber subsídio extra da EBD, em torno de R$5 para ser membro, 2 de alguma coisa, tem ali alguns níveis. E para os membros do canal, tem ali um subsídio em torno de 10 minutos. Hoje eu vou ensinar sobre o nome Jeová. O nome Jeová não aparece nos originais da Bíblia. Nenhum. Aí eu vou ensinar para você como surgiu esse nome Jeová. Não tem problema, você pode mencionar o nome Jeová. Tanto Jeová como a própria expressão Javé, que hoje, a portuguesada, elas não estão nos originais. Tá? O que mais se aproxima do tetragrama é uma pronúncia que foi criada onde os judeus, eles dizem Iavé. Aí depois, para o português, foi criado Javé, mas ainda não se tem certeza, Eu vou ensinar tudo isso, mas principalmente sobre o nome Jeová, a origem de Jeová, né, que foi aí os maçoretas, eles queriam colocar um código, um sinal, para que o judeu, quando visse o tetragrama, eles iam ver também as vogais ali entre o tetragrama, e eles não sabendo a pronúncia do tetragrama, eles iriam então pronunciar Senhor, que é Adonai. Então, quando eles vissem o tetragrama e as vogais, eles iriam então entender, para não pronunciar em vão, eles falariam, vendo as vogais, falariam Adonai. Anos mais tarde, aí vou mostrar as datas, tudo certinho, aí para traduzir para o latim, os pais da igreja, eles observaram ali aquelas vogais entre o tetragrama, e aí então interpretaram como Jeová, ok? Mas a palavra Jeová não aparece em nenhum original da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu vou ensinar isso para vocês na aula, um subsídio extra para os membros do canal. Então, toda semana vai ter um subsídio extra para os membros do canal. Tá? Eu estou falando aqui membro do canal, não assinante da Catflix. Assinante da Catflix é uma plataforma de cursos. E aqui, esse subsídio extra para os membros do canal, somente aqui no YouTube, os irmãos terão condições de estudar. O Deus Pai. Então eu quero desejar aqui, ainda dá tempo, feliz 2026 para você e para a tua família. Com certeza será.
Lembre-se que um ano é constituído de 365 dias. Então, para que você tenha um ano de 2026 feliz, você precisa viver cada dia com o Senhor Jesus. Ele oferece a sua companhia. Estarei convosco todos os dias. Basta nós estarmos diante dele, então receberemos essa presença maravilhosa que fará com que o ano de 2026 seja um ano feliz. Se ele vier arrebatar a igreja, melhor ainda, né? Então, que Deus abençoe. Nós tivemos semana passada um aulão de resumo da lição. Se você, pastor, eu quero entender todo o trimestre, então entra no grupo do WhatsApp. Onde é que eu entro, pastor? Tem o link na descrição desse vídeo, tá? Abaixo do vídeo, do título ali, você vai ver a palavrinha mais, clica ali, vai aparecer descrições, mais descrições. Tem o título e aí nas descrições vai aparecer o link, os banners ali. Vai estar a Catflix, você vai clicar em cima, vai aparecer banners. Daí está escrito Comunidade ACAT, é o grupo do WhatsApp. Você vai clicar em cima e já vai ser colocado num grupo silencioso. Só tem mensagem ali sobre EBD, não vai sobrecarregar o teu celular. E lá está o link do aulão, do resumo do trimestre, para você entender todo o trimestre. Tá ok? Vamos fazer a nossa oração. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, pedimos a tua iluminação, Senhor. Te damos graça por poder estudar e meditar mais na tua palavra e rogamos a tua bênção sobre o teu povo, sobre cada aluno, cada professor, cada servo e serva do Senhor que ama a tua palavra, no Brasil e no mundo. Seja engrandecido nesta hora, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Vem comigo, você vai visualizar os slides. Hoje você vai visualizar todos os slides. Pastor, eu não conheço os slides, pastor, também não estou no grupo da comunidade ACAT. A lição de número 1 vai ser já foi disponibilizada gratuitamente, todos os slides, lá na comunidade ACAT. O link está na descrição do vídeo, entra lá, no grupo do WhatsApp. A lição de número 2 eu também vou disponibilizar. Muita gente não conhece, vou mostrar aqui os slides nesta aula e depois você vai poder baixar gratuitamente. Lembrando que ali nos banners, quando você entrar, você pode também conhecer a Catflix e lá dentro da Catflix, gratuitamente, você pode baixar o livro em PDF sobre a Santíssima Trindade. É um livro de autoria minha e esse livro é muito bom para que você entenda sobre a Santíssima Trindade, ok? Então vamos lá, texto áureo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27, a parte C. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe está em Mateus 11, 25 ao 27, também João 14, 6 ao 11. Objetivos da lição: reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo e identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Questionário: como Deus se identifica no Antigo Testamento? O que afirma o credo de Atanásio, no século V, a respeito das três pessoas da Trindade? O que significa a expressão dita por Jesus, eu e o Pai somos um, de João 10:30? O que são os atributos incomunicáveis do Pai? O que são os atributos comunicáveis do Pai? Introdução. A doutrina da Trindade é o mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus, em três pessoas coeternas, substanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele de quem procedem
o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Vamos lá? Vamos mostrar todos os slides nesta aula e depois você vai poder gratuitamente baixar esses slides lá no grupo do WhatsApp, na comunidade ACAT. O link está na descrição deste vídeo. Pastor, eu não sei encontrar. Pede para um filho, pede para um amigo da igreja e quero encontrar o link do grupo do WhatsApp do Pastor Rodrigo, aqui através do vídeo do YouTube, está na descrição, me ajude a encontrar, bem simples, bem fácil. Tem coisas que eu não consigo fazer por vocês, então é bem simples, tá? Eu sei aqui que o nosso público, a grande maioria tem acima de 40 anos de idade, é outra geração e muitos não conhecem, mas não tenha vergonha, pede para alguém, diga, eu quero encontrar o link aqui para entrar direto no grupo do WhatsApp. Não adianta mandar mensagem para mim, irmãos, porque eu não vou conseguir colocar você lá, é pelo link, tá? É pelo link, então tá na descrição aí, fica fácil para encontrar. Vamos lá. A identidade de Deus, o Pai. Primeiro tópico, o Pai é o único Deus verdadeiro. Tá? Aquela luz lá em cima na imagem representa Deus, tá? Ele é o Pai das luzes. Letra A, letra B, letra C. Deixa eu só explicar algo sobre os slides. Pode continuar vendo os slides aí, não tem problema, só ouça. Esses slides são pedagógicos para ensinar qualquer cristão, especialmente quem é professor de escola dominical e os alunos. Por quê? Porque eles fazem o professor aprender mais e ensinar melhor. Quando eu falo de ensinar melhor, esses slides aqui, eles mostram a explicação do tópico. Porque os alunos, eles querem ler o tópico da lição e receber uma explicação. E o slide é exatamente a explicação do tópico. Então é um subsídio para o professor ensinar bem. Vem comigo, letra A. Só existe um Deus em todo o universo, conforme Deuteronômio 6:4. E vai pedindo para os alunos, você que é professor, encontrarem esses textos aqui para fazerem leituras. Tá? E esse Deus se revelou por 3 meios que são experiência pessoal, ele pode aparecer de maneira que o ser humano lhe conheça, não em toda a sua glória, o ser humano não vai conhecê-lo pessoalmente em toda a sua glória. Nenhum ser humano viu Deus em toda a sua glória. Mas Deus sabe o limite do que o ser humano suporta em relação a vê-lo, e aí Deus ele pode pessoalmente aparecer, como apareceu para Abraão. Então, por experiência pessoal, Gênesis 12:7. Segundo, através da criação, Deus também se dá a conhecer. O salmista diz que os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento as obras da sua mão. Então a criação revela também a existência de Deus, Salmo 19, verso 1, e por meio da escrita, conforme Êxodo 24:4. Tá? Isso aqui você encontra no meu livro, tá? Deus se revela por 3 maneiras. Experiência pessoal, por meio da criação e também por meio da escrita. Letra B. Deus Pai é um dos nomes que revelam o caráter criador de Deus. E por isso Jesus ensinou a chamá-lo de Pai, para o glorificar como o supremo Criador, conforme Mateus 6:9. Letra C. Por 6 vezes, o Novo Testamento apresenta Deus como Pai, e isso prova o seu agir criador e mantenedor de todas as coisas. Eu estou replicando que a lição fala, que isso aqui é uma informação muito pertinente dentro da doutrina da teontologia. Essa lição hoje é um resumo da doutrina da teontologia, o estudo sobre Deus Pai. Então, conforme João 6:27, 1 Coríntios 15:24, Gálatas 1:1 e 3, Efésios 6:23 e 1 Pedro
e 2. Olha aqui, pastor Rodrigo. O Pai é o único Deus verdadeiro. A teontologia ensina que Deus se revela de 3 maneiras. Como que a gente sabe que existe um Deus, de maneira que até foi criada e organizada essa doutrina teontologia? Porque Deus se revela de 3 maneiras. Ele mesmo se deu a conhecer. Criação, criou todas as coisas, experiência pessoal e através da escrita. Esse Deus que se revela, a Bíblia identifica ele como Pai, porque a maior característica de Pai é o fato de ele ser Criador. E também a segunda maior característica de um Pai é que ele mantém aquilo que ele cria. Então, Deus é identificado como Pai, porque ele criou todas as coisas e mantém todas as coisas. Se alguém perguntar por que a lição diz que Deus ele é identificado como Pai, não é que a lição está imaginando isso. A doutrina da teontologia concorda. A Bíblia identifica ele, uma das principais características de Deus é que ele é visto como um Pai. Por 2 razões. Criou todas as coisas e cuida de todas as coisas. E eu costumo dizer, irmãos, que você precisa mudar a ótica do teu relacionamento com Deus. Como assim mudar? Tem pessoas que veem Deus e dizem assim, eu sirvo um Deus, que também é Pai, e tem um relacionamento com esse Deus, mas é um relacionamento que não tem intimidade. Ele é súdito e sabe que existe um Deus. Deus quer que você inverta essa ótica, esse entendimento. Não diga que você tem um Deus que é Pai, apesar disso não ser errado, mas diga que você tem um Pai que é Deus. Se você entender que você tem um Pai que é Deus, o nível de relacionamento com esse Pai que é Deus, ele é diferente. É um nível baseado na intimidade. Entenda que Deus quer se relacionar conosco em nível parental. Porque os muçulmanos, eles acham impossível Deus se relacionar conosco em nível parental. Várias pessoas que têm vários outros deuses pelo mundo, como os indianos, o hinduísmo, eles também não imaginam, eles acham impossível se relacionar com as divindades em nível parental. Somente o cristianismo, porque Jesus ensinou. Eles faziam muita complicação, os judeus, os fariseus, e não chame o nome de Deus em vão, use corretamente o nome de Deus, só chame de Adonai, o tetragrama ninguém sabe interpretar, e dificultava o relacionamento com Deus. Aí Jesus, para facilitar e ensinar o verdadeiro nível e tipo de relacionamento que Deus espera, que é um relacionamento em nível parental, Jesus, em outras palavras, é como se ele dissesse, eu vou facilitar para vocês. Não tenham medo de errar o nome de Deus, como tem seitas por aí. Não, se você não acertar o nome Yeshua, Deus não te ouve. Não, pelo amor de Deus, irmãos. As pessoas complicam demais o relacionamento com Deus. Jesus, eu vou facilitar para vocês. Querem falar com Deus? Não se preocupem em errar o nome, isso e aquilo. Chamem ele de Pai. Ponto. Ele quer esse nível de relacionamento. Por isso que ele disse, Pai nosso que estais nos céus. Quando vocês querem falar com Deus, chamem de Pai. Então entenda, Deus quer que você tenha um nível parental de relacionamento com Ele, uma intimidade parental. Então entenda que você tem um Pai, que é Deus. Se relacione com Ele nesse nível, ok? O Pai é o único Deus verdadeiro. E por que a lição vem falar também, a teontologia vem ensinar, que só existe um Deus? Ora, só na Índia tem 330 milhões de deuses catalogados. A Bíblia diz que a humanidade imaginou coisas vãs, o homem pensou coisas vãs. Não existe. Quando os alunos vêm estudar teologia aqui presencial, para quem não me conhece, sou diretor da Escola Teológica, por bondade e misericórdia de Deus, aqui da nossa igreja, da nossa cidade, há 15 anos. E eu pergunto para os alunos,
Quantos deuses existem no universo? Alguns chegam até a ficar pensando. E eu digo, ora, a resposta tem que ser óbvia, direta. Só existe um Deus no universo. Não existem deuses ou qualquer outro Deus além de Deus. Não existe. O que tem por aí são demônios caídos, que Paulo diz que eles têm poder até para se transformar Satanás, né? E falando de Satanás, isso também envolve os demais anjos caídos. Deus permitiu esse pseudo-poder a eles. Eles têm poder, eles têm força, eles não são todo-poderosos, mas eles têm. Paulo diz que o diabo pode se transformar até em anjo de luz para enganar as pessoas. Então eles podem se personificar. Deus permitiu essa parte de um agir sobrenatural que vem deles. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e existem espíritos enganadores. Então eles podem, as pessoas podem ter visões com demônios e acharem que são deuses. É isso que está acontecendo na humanidade. Satanás sabe que o ser humano tem anseio em conhecer a Deus por intuição, porque o nosso espírito saiu de dentro de Deus. Então Satanás sabe que o ser humano tem esse anseio, vou ensinar um pouco mais à frente, esse desejo. E então ele se apresenta de diversas formas. Inclusive, não ache estranho, o céu um dia a gente vai receber a revelação disso, que hoje é um mistério para muita gente. Não ache estranho que ele possa até se personificar em extraterrestre, em nave espacial e assim por diante, para enganar as pessoas. O que existe, que eu sei que a Bíblia ensina, é que tem espíritos enganadores que estão por aí, enganando muita gente. Ele é o pai da mentira. E a verdade é que só existe um Deus em todo o universo. Vem comigo, tópico 2. O Pai é a fonte da divindade. Irmãos, esse tópico aqui é bem teológico, então preste atenção no slide, para você, principalmente você que é professor, tá? Vem comigo. Letra A, letra B, letra C. Deus nunca teve um começo, nunca. Porque tem a vida em si, conforme João 5,26. Isso aqui é um mistério, irmãos, que a mente humana não vai conseguir decifrar. Apenas creia. A fé é tão simples justamente por causa disso. Não há dificuldade para entender quando você tem fé. Então apenas creia. Deus não precisa de causa. E por isso diz, eu sou o que sou. Conforme Êxodo 3:14. E alguns até entendem que o tetagrama significa isso. Eu sou o que sou. Letra B. Deus Pai é a primeira pessoa da divindade celeste. E quem colocou essa ordem da primeira pessoa não foi nenhum teólogo, foi o próprio Senhor Jesus. Mateus 28:19. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É claro que a ordem aqui não diminui, nem Jesus nem o Espírito Santo. Eles têm a mesma essência. Mas o Pai é a fonte, é a primeira pessoa. O Pai, Deus Pai, é a primeira pessoa da divindade celeste, gerou o Filho do Homem, tá? Não o Verbo vivo. O Verbo vivo sempre existiu. O Verbo vivo encarnou. Mas o corpo, o Filho do Homem, foi gerado do Pai. Por isso que a Bíblia chama ele de unigênito do Pai. E esse Filho do Homem também é Deus. Tá? Ele não foi criado e não é menor do que Deus. Não. Tem a mesma essência, o Verbo vivo, sempre existiu com Deus, encarnou, tem a mesma essência divina, e o fato no mundo antigo de ser chamado de Filho de Deus revela exatamente que também é Deus, porque significa ter a mesma natureza. Se tem a mesma natureza, é Deus. Por isso Caifás ficou louco quando Jesus falou que era Deus, que era o Filho de Deus, né? Ele pergunta, Atá ben Elohim, és tu Filho de Deus? Ele diz, tu dizes, sou. E aí Caifás ficou nervoso. Letra C. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Moisés relatou lá em Deuteronômio 33:27 que Deus é eterno. Então, olha aqui, pastor Rodrigo, o Pai é a fonte da divindade. A vida está nele. Uma coisa, irmãos, é limitação humana.
eu não vou conseguir compreender totalmente esse mistério. Outra coisa é potencial divino. O fato de eu ser limitado não impede Deus de ser assim. Ele é assim. Não tem causa, não teve princípio, toda a fonte de vida está nele. Ele diz, eu sou o que sou. Não tem que estar dando explicação para ninguém. Basta crer. Deus não é compreendido por fórmula científica. Não. Deus não é compreendido por uma organização filosófica. Não. Deus é compreendido, e eu vou ensinar aqui, irmãos, a importância da humildade. Deus é compreendido pela humilde fé. Seja humilde, aceite o nosso Deus como Ele é, diga amém, eu creio, pronto, você vai receber o entendimento de como Ele é. Simples assim. Vem comigo. Vamos lá. 3. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Isso aqui eu tirei do meu livro, viu? Você pode baixar gratuitamente lá na Catflix. Letra A e letra B. O Pai é a fonte máxima do universo, conforme Apocalipse 4 e 11. Está nele toda a fonte do universo. Eu não vou entrar aqui em questões científicas, porque existem algumas explicações da ciência em relação ao tempo, o espaço e a matéria. Tudo teve uma origem. Mas para que essas coisas pudessem ter origem, tem que ter uma causa. E aí esta causa é o próprio Deus antes de tudo. Até tem os ateus que dizem, né? Então se Deus está antes de tudo, Ele é o nada. Tem um ateu dizendo aí que Deus é nada, Deus não existe. Não. Ele é a causa inicial de todas as coisas, do tempo, do espaço e da matéria. Porque estas coisas tiveram origem. E toda a origem está em Deus. Simples assim. Então, letra A. O Pai é a fonte máxima do universo. Apocalipse 4 e 11. Como eu falei, com uma humilde fé, você consegue ter paz e compreensão desse mistério. Se começar a questionar, pronto, já não vai entender mais nada. O Filho é o agente pelo qual o Pai faz as obras. Isso mesmo, confere lá Colossenses 1, 16 e 17. Antes de Jesus encarnar e andar aqui como Filho do homem, criado por Deus, gerado por Deus, ele é o verbo vivo que estava com Deus, e quando Deus, pelo poder da palavra, pronunciava o seu verbo vivo, todo verbo denota ação, então todas as ações de Deus, o verbo vivo, por meio do verbo vivo, as coisas eram sendo criadas. Então é por meio do verbo vivo que o Pai trabalha. É assim, eles trabalham em conjunto. O Filho é o agente pelo qual o Pai faz as obras. Colossenses 1, 16 e 17. O Espírito Santo é o meio pelo qual o Pai realiza as obras. Existe o agente, que é o verbo vivo, Cristo, e depois encarnou e andou aqui como Filho do homem. E existe o meio. O meio é o próprio Espírito Santo, que vai, confere lá Gênesis 1 e 2, Jó 26 e 13, 1 Coríntios 12 e 11. É o Espírito que opera a ação de Deus, a ordem de Deus. Letra B. Conforme o credo de Atanásio, estou replicando aqui o que a lição fala, porque isso aqui é uma doutrina. Conforme o credo de Atanásio, século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Conforme 1 João 5 e 7, que a Bíblia diz que os três são um. Então, redobre a tua atenção quando você falar o Filho de Deus. Tem pessoas que começam a pensar que por ser Filho de Deus é menor do que Deus. Não, irmãos. Quando a Bíblia fala o Filho de Deus, é que ele andou aqui como filho. E Deus gerou o corpo para o verbo vivo. E esse corpo, exatamente, foi gerado por Deus, é filho de Deus.
Mas quem encarnou nesse corpo já existia com Deus. E não era, já ensinei na lição de número 1, não era conhecido lá na eternidade como Filho de Deus ou como Jesus. Não, é como a palavra, como o Logos. Tá? Simples assim, a Bíblia ensina sobre isso. Se você humildemente aceitar, pela fé, você vai ter paz e vai compreender, não vai ter mistério nenhum. Você vai entender. Já vou explicar aqui que a Bíblia diz que existe a unção dos santos, que faz os santos entenderem bem tudo. Agora, se a pessoa começar a questionar, não for humilde, não, mas isso não está certo, não, isso não faz sentido, não, isso não tem lógica, Deus é Deus. O homem sem Deus, Deus continua sendo Deus. Agora, Deus não precisa estar dando explicação para o homem. Deus sem o homem, Deus continua sendo Deus. Agora, o homem sem Deus é o quê? Não é nada. Então, meus irmãos, questionar, duvidar, não vai levar o ser humano a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai distanciá-lo cada vez mais de Deus. Então, basta acreditar, basta crer, né? Eu respeito o ponto de vista das pessoas. Tem pessoas que, não, mas eu não entendo isso, não faz sentido. Mas nunca afirme. Não existe 3 pessoas. Não tem 3 pessoas. Não existe tal, não existe trindade. Tem pessoas que afirmam isso. Tome muito cuidado, existe sim. A questão não é que não existe, a questão é que o ser humano começa a questionar e duvidar e não entende. E nós vamos entender pela lição hoje que é o próprio Senhor Jesus que revela esta verdade nos nossos corações e dá um entendimento sobre isso. Se formos humildes, se a pessoa não for humilde, não vai entender nada. Vem comigo. Visão geral. O que é a visão geral, pastor Rodrigo? Na lição está escrito sinopse. Tá? E sinopse é visão geral da primeira parte. Tá? Então vamos lá. Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno e soberano, a fonte da divindade, que age por meio do Filho e do Espírito Santo. Parte 2. O Pai revelado em Cristo. Primeiro tópico. O Pai se revela aos humildes. Eu já ensinei isso lá na lição de número 1. E também no resumo do trimestre. Todo esse trimestre, para que você possa ter pleno entendimento, você precisa ser humilde para aceitar. Se você for humilde, o Espírito Santo te fará discernir. Se não for humilde, não vai receber o discernimento do Espírito. Simples assim. Vem comigo. Letra A. Para receber o entendimento acerca do Deus Trino, é necessário aceitar com humildade o senhorio divino de Jesus Cristo e crer na pessoa bendita do Santo Consolador. Conforme Mateus 11 e 25, o próprio Jesus disse: o Pai revela aos pequeninos. Se for humilde para aceitar o senhorio de Jesus, porque é Ele que concede o Espírito Santo, a pessoa vai compreender. Se não for humilde, a revelação nunca virá. É o próprio Jesus que revela. Letra B. Quem é humilde recebe de Deus a unção dos santos e entende bem tudo. A Bíblia diz que existe a unção dos santos, que é pelo Espírito Santo. Somente os humildes conseguem receber esta unção e esse discernimento. Confere lá 1 João 2 e 20 e 1 Coríntios 2, 11 ao 15. 1 João 2 e 20 diz que a unção dos santos, e se refere ao Espírito Santo estar em nós, nos faz entender bem tudo. Então, você que me ouve aqui, que você tem dificuldade para entender isso, seja humilde. Aceita o senhorio do Senhor Jesus, aceite a sua divindade, e Ele vai te conceder o discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo habitará em você, e com muita paz, com muita alegria, com muita facilidade, você vai entender sobre esta verdade. É a unção dos santos, diz a Bíblia, que faz a pessoa entender. Se a pessoa questionar, duvidar, não querer entender, é esta unção que revela. Esta unção não vai habitar
no coração dessa pessoa para que ele entenda. Simples assim. Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 2, 11 ao 15, que só entende as coisas do Espírito. O próprio Espírito Santo. É ele que tem a comunicação destas verdades. E aí a Bíblia diz que o carnal não compreende. Note que existem textos que ensinam sobre isso. E para a pessoa entender, Jesus deu a receita. Os pequeninos recebem a revelação. Quem é humilde, quem aceita o senhorio do Senhor Jesus e acredita no Espírito Santo. Tem que acreditar na pessoa do Espírito Santo, pastor Rodrigo? Tem. O próprio Senhor Jesus ensinou. O mundo não pode receber porque não vê. Não é a visão dos olhos literais, é a visão da fé. Não crê. Mas vós recebeis, porque nós cremos. Então, meu querido, seja humilde, aceite o senhorio do Senhor Jesus. Ele vai trazer para o teu coração a unção dos santos, que é a pessoa do Espírito Santo. Aí vai ter discernimento, aí vai ter entendimento, aí a revelação ficará bem nítida sobre como é o nosso Deus. Aleluia! E aí você também vai acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vem comigo. 2. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Letra A, B e C. Jesus é o nosso Deus com o rosto. Eu vou ler todo o slide aqui, depois eu vou explicar. João 14 e 9. Letra B. Todo aquele que reconhecer com humildade que Jesus é Deus, receberá dele próprio o entendimento pleno acerca do Deus Trino, conforme Mateus 11, 27. A quem o Filho quiser revelar. Ele mesmo ensinou sobre isso, é ele que revela, mas tem que aceitar humildemente o seu senhorio como Deus. Letra C. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor, conforme João 1,18 e Hebreus 1:1. Olha aqui para mim. Eu coloquei na letra A, Jesus é o nosso Deus com o rosto. Eu contei há uns anos atrás aqui que uma mãe, ela estava com a sua filha no quarto para fazer a menina dormir. E ela disse: mãe, eu tô com medo, porque a mãe tinha dito a ela: eu vou ali na cozinha e já volto. Ela disse: não, mãe, não me deixa aqui sozinha, eu tô com medo. Aí a mãe disse para ela: mas Deus está aqui contigo, não tenha medo. E ela disse: ah, mãe, mas eu não vejo ele. Eu queria um Deus com rosto, que eu não vejo ele. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. E aqui, irmãos, tem duas grandes verdades. Primeiro, o anseio que há no coração do ser humano em querer conhecer a Deus, porque Deus é o nosso Criador. Então, por intuição, a teologia ensina isso, a teontologia ensina que por intuição o ser humano deseja se aproximar de Deus. Já foram feitas pesquisas históricas, arqueológicas, ilhas remotas, que ninguém disse para os cidadãos daquela ilha que existe um Deus, e foi encontrado naquelas ilhas altares levantados, porque por intuição as pessoas queriam se relacionar com um ser maior, e isso revela o desejo que há no coração de cada ser humano, porque foi Deus que criou, nosso espírito veio de dentro de Deus, então a pessoa sente naturalmente um desejo de conhecer a Deus. E aí, essa é a grande verdade. Eu quero um Deus com rosto. A segunda grande verdade é que a mãe entendeu. Poxa, mas espera aí. Se há no coração do ser humano esse desejo de ver Deus e ver Deus com rosto, Deus sabe disso e se manifestou entre a humanidade com rosto. Aí ela entendeu. Jesus é o nosso Deus com rosto. Aleluia. Ei, glória. Quanto mais conhecermos ao Senhor Jesus, mais veremos o nosso Deus com rosto. Irmãos, existe também uma história para você entender por que Deus em toda a sua glória não se apresenta para você. Se Deus em toda a sua glória se apresentar, irmãos, para o ser humano mortal, o ser humano derrete.
Tá? Eu vou explicar isso para vocês mais à frente, mas preste atenção. O rapaz foi visitar o seu amigo e chegando lá, o amigo estava colocando uns farelinhos, ração para peixe no aquário. E aí, beleza, o amigo entrou e tal, e viu ele, pode entrar, entrou, ok. E ele colocando aquela ração ali, aquela comida para peixe. E quando ele estava colocando, ele disse, esses peixes são ingratos. E o amigo perguntou, por quê? Cada vez que eu venho aqui alimentar eles, ao invés de eles virem aqui próximo do vidro, porque eu quero alimentá-los, eles fogem de mim. Aí depois que eu saio, que fica caindo ali, que eu saio de perto, aí que eles vêm de onde eles estão e vêm comer. Aí o amigo pegou e disse, sabe por que isso? Porque você é muito grande, você assusta eles. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aí, irmãos, naquele momento o amigo entendeu. Peraí, mas Deus também é assim. E o amigo continuou falando, olha, se você se transformasse num peixinho do tamanho deles e entrasse ali no aquário com eles, eles não teriam medo de você. Se aproximariam. E aí você se tornaria conhecido em nível de intimidade com eles, de relacionamento diário. Porém, estando tão simples como eles, você correria o risco também de ser ignorado por eles. E aí ele entendeu. Poxa, foi exatamente isso que Deus fez com o ser humano. Ele é uma glória muito imensa. Assustaria os seres humanos se ele descesse aqui. Aí ele se diminui e se transforma também num ser humano. E passa a conviver com os homens para que os homens possam vê-lo com o rosto. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Porém, ele ficou tão simples que a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E é lamentável. Mas Jesus é o nosso Deus com o rosto. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais você conhecerá a Deus. Tenha também uma outra comparação. O rapaz foi se apresentar em público e ele estava no palco. E quando ele chegou no palco diante da plateia, acenderam atrás dele um imenso holofote. Não sabe que o holofote projeta aquelas luzes, né? Até a polícia, a inteligência, algumas polícias de alguns países têm. Quando acende aqueles holofotes assim, para clarear edifício, para clarear uma série de coisas. E aí, quando foi acesa aquela luz, a plateia disse, apague essa luz, porque nós não estamos conseguindo ver quem está no palco. É lógico, ofuscava. Aí quando apagaram a luz, a plateia pôde ver quem estava no palco. Isso aqui é para que você entenda. Deus, ele teve que apagar a luz da sua glória. A Bíblia diz que ele se despojou de sua glória. Aleluia. E desceu diante da plateia para que pudesse ser visto. Porque se ele desce aqui com toda a luz da sua glória acesa, o ser humano não consegue contemplar. O próprio povo disse, Moisés, fale tu conosco, nós não conseguimos. É muito grande essa glória, esse poder. Para que você entenda, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Aleluia. Vem comigo. Quem vê o Filho, vê o Pai. Letra A e letra B. Por ser Jesus, diz a Bíblia, a expressão máxima de Deus e de sua glória, conforme Hebreus 1 e 3, é que ele disse, quem me vê, a mim vê o Pai. Conforme João 14, a parte B do versículo 9. Letra B.
Apesar de Deus ser pessoal, ele é espírito e um poder muito grande para ser visto de perto pelos homens mortais. Confere João 4:24, que a Bíblia diz que Deus é espírito, e Êxodo 20:19, o povo diz: Moisés, fale tu conosco, não podemos suportar essa glória. Eu estive lá no Monte Horebe, irmãos, e a montanha pegou fogo, ela é toda chamuscada, é toda escurecida. Dessa forma, para suprir o anseio no coração do homem de querer ver a Deus, o Verbo vivo encarnou e por meio do Filho do Homem manifestou o amor de Deus e sua glória. Confere lá João 6:40 e também 14:9. Ele diz para Tomé: Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Ou para Filipe, né? Estou há tanto tempo convosco que ainda não viram o Pai. Irmãos, Jesus manifestou o amor de Deus e a glória. Quando fala que ele manifestou a glória, do poder, fala do poder. Ele ressuscitou mortos, deu vista aos cegos. Isso é a glória de Deus, irmãos, é o poder de Deus. Então, quanto mais você aprender sobre Jesus, se relacionar com Jesus, conhecer a vontade do Senhor Jesus, andar nos seus ensinamentos, mais você verá o Pai. Aleluia! Visão geral. O Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Aleluia! Vem comigo. 3. A pessoa de Deus Pai. Primeiro tópico. Atributos incomunicáveis do Pai. Olha só que organização linda, né, irmãos? Fica fácil para entender. Apesar de ter na lição estas informações, eu estou aqui replicando a informação da lição, mas a gente replica aqui de uma forma bem mais atraente, visualmente falando, e isso aqui faz com que a informação fique retida de maior parte, em maior grau, dentro de você. Então, vejamos os atributos incomunicáveis de Deus. Letra A, autoexistência, Êxodo 3:14, João 5:26, que diz que Deus é eterno. Letra B, aliás, diz que Deus é a fonte de toda a vida, eu sou o que sou. Letra B, eternidade, Salmo 90, verso 2, Isaías 57:15. A Bíblia fala com clareza, ele é eterno. Letra C, imutabilidade, Malaquias 3:6, Deus não muda. Tiago 1:17, não há sombra de variação. Onipotência, o único que tem todo o poder. Está em Jó 42:2, Lucas 1:37. Onisciência, Salmo 139, do verso 1 ao 6, Hebreus 4:13. Onipresença, Salmo 139, 7 ao 10, Jeremias 23:24. Letra G, ninguém no universo é assim e por isso nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, conforme Isaías 44:8. Irmãos, eu coloquei no meu livro, olha aqui, pastor Rodrigo, o Espírito Santo está santificando a terra. Porque agora vivemos no ministério glorioso do Espírito Santo. E é por isso, irmãos, que não existe mais a mitologia grega sendo adorada, a mitologia nórdica sendo adorada, a mitologia asteca sendo reverenciada, a mitologia maia, a mitologia romana, não existem mais, a mitologia egípcia, não existem mais. Por quê? Primeiro, que sempre foi a atuação de espíritos enganadores, fazendo o ser humano acreditar que existem outros deuses, que existe a tríade hindu, a tríade egípcia, a tríade romana, a tríade nórdica, a tríade grega. Existe. Na verdade, eram só aparições malignas, espíritos enganadores.
o Espírito Santo desceu na terra. Eu estive lá na Grécia e perguntei, hoje aqui a mitologia grega é reverenciada, os deuses gregos, Zeus, Afrodite e os demais deuses, Apolo, etc. Os deuses romanos também, que era uma confusão, e Poseidon e etc. Eu disse, não, isso aqui é tudo folclore, não existe mais. Aqui na Grécia o que existe é Jesus, religião oficial dos gregos, cristianismo. Meu Deus, eu dei glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui lá vi o Acrocorinto, onde tinha lá o templo da deusa Afrodite, não tem mais nada lá, ninguém reverencia Afrodite. Eu vi a montanha do Olimpo, onde eles diziam que os deuses ficavam em cima do Olimpo. Não tem nada lá, não tem nenhuma reverência. Era tudo mitologia. Mito não existe, irmãos. Agora, o nosso Deus é real. E o próprio Cristo, que encarnou, a Bíblia traz a família que ele viveu. O mito não tem família. E o Cristo tinha família, genealogia e tudo mais. Ele encarnou. Então, meus irmãos, só existe um Deus no universo e esse Deus tem esses atributos. O restante, baixa o meu livro que você vai entender. Esses deuses todos que eram adorados no mundo, eu estive lá no Egito e perguntei. Os deuses aqui do Egito, Ra, esses deuses que eles é o deus Sol, né? Anubis, etc e tal. Não, tudo folclore, tudo coisa que era do passado, imaginação das pessoas do passado. E a Bíblia traz com clareza o que é isso. Paulo ensina, são espíritos enganadores. Tinha lá experiências sobrenaturais, tinham imagens, visões sobrenaturais, mas na verdade espíritos enganadores. Não lembra lá dos magos do Egito, que também faziam encantamentos e etc e tal, na frente de Faraó, Moisés de um lado com o poder de Deus, e os demônios do outro lado com os seus poderes também? Então, a mesma coisa. E esses demônios trabalharam, e surgiu toda a mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica, lá com Thor, com Freia, e assim por diante, e Valhalla e tal. Isso, tudo, irmão, Satanás sabe que existe Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí ele colocou na cabeça de muitos seres humanos a tríade egípcia, a tríade nórdica, a tríade romana, a tríade grega, a tríade e assim por diante, irmãos. Então ele coloca para confundir, para torcer a verdade que é só uma. Então entenda o trabalhar dos espíritos malignos no mundo. E aí, como o Espírito Santo está santificando a terra, hoje não se adora mais. Eu vi com os meus olhos. Estive lá no Egito, a tríade egípcia não é adorada. Estive na Grécia, a tríade grega não é adorada. E toda a mitologia eram 13 deuses e assim por diante. Não tem mais adoração aos deuses asteca, deuses maia, deuses romanos. Não tem. Por quê? Irmãos, eu já ensinei isso aqui e vou repetir. Um dos maiores ensinamentos acerca da verdade é isso aqui. O que é a verdade? Que Pilatos ficou confuso. O que é a verdade? Verdade é aquilo que permanece. Jesus disse, eu sou a verdade. Ressuscitou e permanece. E esses outros deuses aí, onde é que eles estão? Onde é que está Anubis? Ra? Onde é que está Zeus, Thor, Freia, Afrodite, Poseidon? Onde é que está? Sumiram, desapareceram. Não é verdade. Eu mesmo vi o faraó que na época o povo estava lá, os hebreus, Ramsés, e eu fiquei olhando e vi lá o corpo dele, está lá num sarcófago, lá numa cripta, né? Mumificado. E eu pensei, digo, poxa, a tua fé, a tua religião era mentira. Não era verdade. Por quê? O que ele acreditava? O que os faraós acreditavam? Escute aqui, preste atenção. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que eles eram deuses, pertenciam a divindades, aos poderes dos deuses, que eles também eram deuses na terra. E aí eles entenderam. Vamos construir tumbas
gigantes e fizeram as pirâmides. Irmãos, pasmem, as pirâmides eram tumbas, foram feitas para serem tumbas daquele tamanho. Eu entrei dentro de uma, é algo colossal. Vamos colocar lá, quando o nosso corpo falecer, a nossa religião ensina isso, né? Eu sou Deus. Aí eu vou ressuscitar e vou voltar como Deus vivo para andar entre as pessoas. E coloquem comigo todos os meus tesouros, porque permanecerão comigo, fazem parte da minha glória. E aí eu olhando para o corpo de Ramsés, eu pensei, fazem mais de 3.000 anos que o teu cadáver está aí, embalsamado, e você não voltou. E por que não voltou? Porque era mentira. Era o engano de espíritos enganadores. Toda aquela religião, toda aquela falsa religião egípcia. Era mentira. Daí eu lembrei do versículo de Hebreus 9:27. A Bíblia é verdadeira e Jesus é a verdade. Porque ele ressuscitou. Vai lá no túmulo de Jesus, está escrito lá, apesar que tiraram a placa, né? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E Hebreus 9:27 fala com clareza. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Não existe reencarnação humana, como os espíritas dizem, que reencarna, que volta. E tantas outras religiões acreditam que volta e ficam por aí vagando. Não. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Eu olhei para o corpo de Ramsés e digo, você morreu uma só vez e está aí teu corpo. Uma verdade expressa ao mundo, para quem quiser ver. A tua religião era mentira, era uma farsa. Você não voltou. Está aí há 3.000 anos, seco, arreganhado, parece um sapo, embalsamado. Verdade é a palavra de Deus, que diz que o homem não volta. E ninguém voltou. Só teve um que voltou. Ficou 40 dias andando com os apóstolos, de maneira que eles viram tamanha verdade, que Jesus disse, eu sou a verdade, e isso foi tão forte no coração dos apóstolos, que todos deram a vida por essa verdade, porque ninguém tem coragem de dar vida por uma mentira. E a história prova que eles foram assassinados, obrigados a negar Jesus e não negaram. Por quê? Porque era verdade. Ninguém tem coragem de dar a vida por uma mentira. E os apóstolos deram a vida, porque eles viram Jesus ressuscitado. Jesus é a verdade. Ele é Deus. Aleluia, vem comigo. 2. Atributos comunicáveis do Pai. Vamos lá, eu coloquei mais aqui, irmãos, do que a lição mostra, tá? Existem vários. Vejamos os atributos comunicáveis de Deus. Letra A, santidade. Você pode participar, ele comunica, né? Sede santo, porque o Senhor é santo. Então ele comunica a santidade, Levíticos 19:2, 1 Pedro 1:15-16. Você pode participar do amor dele, né? O próprio Paulo disse Romanos 5:5, até não coloquei aqui, mas o amor de Deus está derramado em nossos corações. Você pode participar, ele comunica o seu amor. Mateus 22:37-39, 1 João 4:8. Fidelidade, 2 Timóteo 2:13, Apocalipse 2:10. Bondade, Salmo 100, verso 5, Gálatas 5:22. Justiça, Salmo 145, verso 17. Misericórdia, Efésios 2:4. Graça, Efésios 2:8. Verdade, Efésios 4:24. Sabedoria, Tiago 1:5. E tantas outras virtudes, atributos que Deus pode comunicar. Quanto mais buscarmos a presença de Deus em nossas vidas, mais receberemos dele seus atributos comunicáveis, conforme Tiago 4:8. Quem se aproxima de Deus, Deus se aproxima de quem o busca. 3. Os nomes que revelam o Pai. Vejamos os nomes de Deus que revelam suas obras e caráter. Letra A. O nome Elohim, de Gênesis 1:1, é plural, mais de 2. Por mais que o judeu não acredite, por mais que muitos não acreditem, nós que temos a unção dos santos sabemos que esse plural revela a Santíssima Trindade. Simples assim, Deus Pai, Deus Filho,
Deus Espírito Santo. Estava ali o Pai, Criador, o Verbo vivo, que João diz, João 1:1, no princípio era o Verbo, ele estava com Deus, e o Espírito de Deus estava ali sobre as águas, né? Então a Trindade estava ali. Letra B, El Shaddai, Gênesis 17:1, revela Deus como todo-poderoso. Confere Gênesis 28:3 e também 35:11. Confere lá que você vai ver o El Shaddai, porque El também se refere à divindade celeste. Letra C, Adonai. Adonai é Senhor, irmãos, tá? Adonai está na Bíblia, aparece nos originais. Salmo 8, verso 1, manifesta a sua autoridade como Senhor. Isaías 6:1, Filipenses 2:11. Apesar que Senhor no grego é Krios, né? Letra D, o tetragrama, tá? Que em português aqui, YHWH, que na verdade no hebraico é de trás para frente, né? Da direita para a esquerda, né? HWHY, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Então, revelado como eu sou o que sou, de Êxodo 3:14, 6:13, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus, conforme Salmo 68, verso 4 e Malaquias 3:6. É por isso que o judeu não acredita na Trindade, porque eles acham assim que Elohim, tanto Elohim, que é plural, e o tetragrama, eles acham que fala de eternidade, algo muito grande. O tetragrama tinha uma expressão verbal usada por Moisés e, por causa do terceiro mandamento, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, as pessoas tinham medo de falar e se perdeu no tempo a pronúncia que Moisés pronunciava. E Jesus, para facilitar, disse: quer falar com Deus? Chama ele de Pai. É simples assim. Letra E. Existem ainda vários outros nomes que também são atribuídos a Deus e revelam suas obras, como o Senhor proverá. Gênesis 22:14. Olha aqui, pastor Rodrigo, irmãos. Depois eu vou dar, tem a aula de subsídio ali para os membros do canal. Você pode se tornar um membro do canal, paga ali pouquinho por mês. E aí você vai entender sobre a palavra Jeová, que hoje a gente não tem problema você usar a palavra Jeová, que ela é meio que uma junção de Adonai com Yahvé, que é o tetragrama, né? Que eles acham que a pronúncia mais acertada do tetragrama seria Yahvé, tá? Javé, que também fala de autoridade, ser o Senhor, o possuidor. Mas a gente pronuncia Jeová Jireh, o Deus provedor, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Tsidekno, o Deus da justiça, e tantas outras expressões, El Elyon, El Elohim, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e assim por diante. Então existem inúmeras pronúncias. Só no Antigo Testamento, aproximadamente 30 expressões que revelam o agir de Deus. Mas não está falando do nome pessoal dele, porque eu sou o que sou, ele não se apresentou. Meu nome é João Antenor de Macedo. Não tem, irmãos. Deus não tem um nome próprio. Eu sou o que sou. Ele existe. Ele é a fonte da vida, do poder, de tudo que existe. Mas a Bíblia, quando apresenta esses nomes, ela está querendo ensinar sobre o caráter de Deus, suas ações, o seu amor, a sua bondade, o seu poder. E aí vai aparecer esses nomes, ok? Visão geral, terceira parte. Os atributos e nomes de Deus Pai expressam sua natureza, santidade, amor e autoridade, revelando quem Ele é e como se relaciona com sua criação. Olha aqui o pastor Rodrigo, irmãos. Não tem problema nenhum você falar Jeová, falar Elohim, falar Adonai, El Elyon, Javé, Yahvé. Não tem problema nenhum. Tá? Tem seitas por aí que dizem, não, se você errar o nome, ele não te escuta. Não, irmãos. Jesus, para facilitar tudo isso, chame ele de Pai. Pai. Então você pode chamar ele de Pai,
Você não altera a pessoa dele e nem o ofende se você usar qualquer um desses títulos, que na verdade a teologia classifica como títulos, tá? Não exatamente o nome próprio de Deus. O Filho do Homem recebeu o nome. Yeshua, Jesus, ele recebeu. O Filho do Homem, o Verbo encarnado, recebeu. Então, pode chamar Jesus aí, não tem problema nenhum. E também não tem problema, tem uma seita por aí dizendo, não, se você não acertar o Yeshua, e etc e tal, e faz até puxa o nome Yeshua, e etc, ele não te ouve. Para com isso, irmãos. Não entra nesse caminho. Chama de Jesus, pode chamar Yeshua, não tem problema, ele vai te escutar. Ele ouve, ele atende. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. A Bíblia não fala, Deus não rejeita quem acerta o nome. Não, irmãos. O coração contrito será ouvido, será atendido por Deus. Então existe essa diversidade de idiomas, tem mais de 6.000 línguas no mundo, irmãos. O próprio Deus que fez a separação, essa diversidade de línguas. Então ele sabe que vai ter expressões, vai ter pronúncias, e isso não impede o relacionamento com Deus. Aleluia! E a nossa conclusão: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno, soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna, conforme João 17,3. Que esta verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, de amar e obedecer ao Pai, que, em Cristo, nos adotou como filhos, conforme João 1,12, Romanos 8,15. E aqui o último slide, vê aí na tela, tem o questionário com as respostas, ok? Daí o professor vai perguntar para os alunos e tem as respostas fáceis aqui para todos aprenderem juntos. E por último, para ler com a classe, é sempre bom ler a verdade prática, que é para a gente sair praticando o que aprendeu, né? Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e a ação do Espírito Santo. Aleluia! Chegamos ao final da lição de número 2. Você pode entrar lá no grupo do WhatsApp, na comunidade ACAT, o link está na descrição desse vídeo. Abaixo do vídeo está escrito ali o título do vídeo e tem a palavrinha mais. Todo mundo vai enxergar. Você que quer aprender a encontrar o link, tá lá, mais. Clique em mais, que vai aparecer mais descrições. E aí você vai ver o link, a Catflix ali, o link da Cat. Você vai clicar em cima e vai aparecer os banners de acesso rápido aos nossos materiais. E dentre esses banners vai aparecer Comunidade ACAT. Clique em cima, é ali que você vai ser direcionado para o grupo no WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp você vai poder baixar todos os slides da lição de número 1, todos os slides da lição de número 2 e receber todos os materiais gratuitos que nós disponibilizamos na comunidade ACAT. Inclusive o aulão de resumo, que está lá também, o link, e as leituras diárias com explicação no grego, no hebraico, os banners profissionais para você divulgar a escola bíblica dominical da tua igreja, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. Não tem ali a propaganda da minha escola, não, é só o título da lição, os tópicos da lição, os resumos da lição. Tem vídeos profissionais também, e eu não fico ali com propagandas da minha escola, não, é só o assunto da lição. Aparece bem pequenininho no final ali o logotipo, a marca da minha escola, que é a CAT,
É pequenininho, não faz propaganda de nada, todo mundo vai ficar vendo o conteúdo que vai ser ensinado na lição. São vídeos profissionais, curtinhos, não dá nem um minuto, para você colocar nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, para divulgar a tua escola. Então são muitos materiais gratuitos que tem ali dentro da comunidade ACAT. E esse slide você pode baixar. Vamos fazer a nossa oração ao nosso Pai, que é Deus, e vamos crer, irmãos, que pelo Espírito Santo que está em nós, muitas pessoas poderão serem curadas através desta oração. Eu creio muito no poder do nome de Jesus, na oração da igreja, na unção do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. E outra coisa para encerrar, guarde esta informação, eu vou repetir. Com humildade é que se recebe a revelação do Pai. Jesus Cristo é que revela o Pai. A Bíblia diz: todos quanto quiser revelar, é Jesus que revela. Por que é Jesus que revela? Se aceitar com humildade o senhorio e a divindade do Senhor Jesus, ou de Jesus, Ele concede o Espírito Santo, Ele é o doador, e o Espírito Santo traz a unção dos santos que nos faz entender bem tudo. Então, com humildade, aceite a divindade de Jesus, veja pela fé a pessoa do Espírito Santo, e você não terá dificuldade nenhuma. Rodrigo, por que eu não acredito, não entendo? Por causa das perguntas, dos questionamentos, e ficar proferindo palavras como são sentenças que impedem a revelação. Isso aí é difícil de entender, não tem lógica, não faz sentido, não está certo, só tem um Deus, interpretar de forma literal ali, só tem um Deus, não tem três, e a pessoa começa a colocar objeções, nunca vai entender. Começa a questionar, a revelação se fecha. É por revelação mesmo. Não tem como a mente humana decifrar isso com uma explicação científica ou filosófica. É revelação. E a Bíblia ensina que é uma revelação. Te dou graça, Pai, porque os pequeninos o Senhor revelou. Todos, tantos quanto o Filho quiser revelar. Paulo disse: discerne espiritualmente, o carnal não entende. A unção dos santos faz entender bem tudo. Então, com humildade, vem a revelação. Do contrário, as pessoas não vão entender. Ficam ainda proferindo sentenças, não tem lógica, não faz sentido, é difícil para compreender. Isso aí, a revelação se fecha mesmo e a pessoa nunca vai entender. E sabe qual é o problema? Deus sem o ser humano continua sendo Deus. E o ser humano sem Deus, como ele é o quê? Vamos ser humildes e aceitar como é o nosso Deus. Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esta revelação bendita de como é o Senhor. Te damos graça pela revelação maravilhosa através de Jesus Cristo, nosso Deus com rosto. Obrigado, Senhor Jesus, por ter encarnado e ter manifestado o amor do Pai, a glória e o poder do Pai. Obrigado, bendito Espírito Santo, por habitar em nossos corações, trazendo revelação, trazendo entendimento, trazendo discernimento. Te damos graça, Deus Todo-Poderoso, por entendermos como o Senhor é. Agora, por bondade e misericórdia, Senhor, todo aquele que crê, todo aquele que acredita e está clamando por uma cura, o Senhor é Deus poderoso que manifesta a tua glória. Use de misericórdia, Senhor. Olhe para este irmão que sente dores no abdômen, que esta hérnia desapareça em nome de Jesus Cristo. Olhe para este irmão, Senhor, que sente essas dores nos rins, que estas pedras desapareçam em nome de Jesus Cristo. Olhe, Senhor Jesus, para esses nódulos que a tua serva, Pai, se incomoda, sente dores e fica nervosa. Desapareçam nódulos em nome de Jesus Cristo. Cremos no teu poder, Senhor. Cremos na tua unção. Seja glorificado, Senhor Jesus. Use de misericórdia, Pai. Seja glorificado na vida deste homem, na vida desta mulher, que precisa de saúde para te servir com alegria. Como ministro do Evangelho, eu oro intercedendo, crendo no teu poder, e desde já eu te agradeço
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.